Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Discípulos Teotocos. Eu quero convidar você que está assistindo nesse momento, mas ainda não é inscrito no nosso canal, vem aqui embaixo na descrição do vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like para que este vídeo possa alcançar mais e mais almas para Deus. Amém? 1º de janeiro, solenidade Santa Maria, Mãe de Deus. Hoje a igreja celebra a festa de Nossa Senhora como Mãe de Deus, a Theotokos. E aqui no início deste vídeo eu quero lançar uma pergunta para você. Maria, ela é Mãe de Deus ou Mãe de Jesus? Nós sabemos que infelizmente nós somos muito atacados como católicos pelos nossos irmãos protestantes, porque eles não aceitam a Virgem Maria como sua mãe e muito menos a ideia de que a Virgem Maria seja a Mãe de Deus. Eles são sustentados pela doutrina da sola Escritura, ou seja, herança de Lutero, que só vale o que está na Escritura. Diferente dos nossos irmãos protestantes, a Igreja Católica ela é sustentada por um tripé, que é a Sagrada Tradição, Sagrado Magistério e Sagrada Escritura. Ou seja, nós entendemos que não nascemos com a Bíblia já não veio assim pronta, existe uma tradição, existem os documentos da igreja e existe a Sagrada Escritura. E nós queremos percorrer esses 3 caminhos e realmente buscar essa resposta, se realmente Maria é mãe de Jesus ou é mãe de Deus. Queridos irmãos e irmãs, já no século III, os primeiros cristãos no Egito se dirigiam à Virgem Maria recitando esta oração que talvez você deva conhecer, você talvez já tenha rezado, já tenha orado, mas não sabia. Essa oração começa assim: a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Olha que belo isso. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Essa oração ela era recitada pelos primeiros cristãos no Egito, conhecido como a Subtum Praesidium, ou sob a tua proteção. E nós conhecemos como a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Nós vemos aí no século III a expressão Theotokos ser dita claramente, né? Então, já no século III, os primeiros cristãos do Egito já se dirigiam à Santíssima Virgem Maria, não somente como Maria ou Virgem Maria, mas como a Theotokos. E aqui eu quero trazer um dado interessante. A palavra Theotokos, ela vem do grego e ela é muito mais profunda do que Mãe de Deus. A palavra Theotokos no grego significa a geradora de Deus, aquela que gera Deus no seu ventre. Olha que belo isso. Não é somente Mãe de Deus, mas é aquela que gera Deus no seu ventre. Então nós vemos que no século III nós já vemos a expressão Theotokos ser dita pela primeira vez na história da igreja. Ou seja, já no século III, os primeiros relatos dos cristãos se dirigirem a Maria como Mãe de Deus são dos primeiros cristãos no Egito. Até o século IV era muito comum se dirigir a Maria como Mãe de Deus. No século V, a igreja começa a enfrentar problemas, começa a enfrentar as heresias de Nestório, as heresias nestorianas. Quem era Nestório? Nestório era um monge oriundo, arcebispo de Constantinopla, no ano de 428 a 431. E qual era a heresia de Nestório? Ele se dirigia às pessoas, dizia que Maria não era mãe de Deus, era impossível Maria ser mãe de Deus. E mais do que isso, na sua loucura, na sua mentalidade distorcida, insana, ele dizia que em Jesus havia 2 pessoas, ou seja, a pessoa divina e a pessoa humana. Olha que loucura, né? Então ele separava a união hipostática. A palavra de Deus diz que Jesus era 100% Deus, 100% homem. Amém? Mas na cabeça de Nestório, ele dizia que em Jesus havia 2 pessoas. Ou seja, quando Jesus fazia os milagres, ali era a pessoa divina, era Deus fazendo os milagres. Quando Jesus estava pregando, estava ensinando, fazendo suas coisas cotidianas, ali era outra pessoa que não era divina. Ou seja, como que pode isso acontecer? É óbvio que Maria não é mãe
da natureza divina, porque Jesus já existia desde o princípio. Jesus existe desde o princípio, então é óbvio que a natureza não tem mãe. Se eu perguntasse para você neste momento, quem é a mãe da natureza? É óbvio que você vai dizer que não sabe, porque a natureza não tem mãe, mas a pessoa sim. Ou seja, Jesus era 100% Deus, 100% homem. Maria não era mãe de Jesus na natureza divina, mas Maria se torna mãe de Deus quando a natureza divina se encarna e toma a nossa natureza. Perceba que quando Jesus, o Verbo de Deus, vem e se encarna, ele não perde a natureza divina. Jesus é Deus, sendo homem. Jesus, sendo Deus, se fez homem sem deixar de ser Deus. Mas aí eu pergunto para você, infelizmente muitas pessoas não conseguem entender, né? Nos atacam quando nós dizemos que Maria é mãe de Deus. Lógico, é muito confuso e infelizmente há umas pregações distorcidas a esse respeito, mas aqui é muito simples. Vamos lá, eu quero que você pense comigo. Maria é mãe de Jesus, mas não é mãe de Deus. É assim que nós ouvimos. E eu pergunto para você, Jesus é Deus ou não? Você entende? Então Maria, ela não é mãe de Deus na divindade, mas Maria se torna mãe de Deus quando ele assume a nossa natureza humana. O Verbo divino se fez carne, ou seja, a natureza divina se encarnou, tomou carne, tomou a nossa natureza sobre si, sem deixar de ser Deus. Ou seja, quem é Jesus? Nada mais, nada menos do que a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Quando nós negamos Maria não é mãe de Deus, quando nós dissemos Maria não é mãe de Deus, nós estamos negando o mistério da salvação, nós estamos negando a encarnação, nós estamos negando a Santíssima Trindade. Por quê? Se eu digo que Maria é mãe de Jesus, mas não é mãe de Deus, então existe um problema muito grande. Aliás, dois problemas gravíssimos aqui que nós estamos enfrentando. Por quê? Se Maria ela é mãe de Jesus, não é mãe de Deus, o primeiro problema nessa afirmação é: eu não posso adorar Jesus, porque Jesus não é Deus. Eu não posso dizer que Jesus é o meu Senhor, porque Jesus não é Deus. A palavra de Deus diz: adorarás somente o Senhor teu Deus e a Ele servirás. A palavra de Deus diz isso. Ou seja, se Jesus não é Deus, então Ele não é o meu Senhor, Ele não é o Senhor da minha vida, eu não posso adorá-lo porque eu estou cometendo idolatria, e isso se eu afirmo que Maria não é mãe de Deus, entenda. E o terceiro ponto, se eu digo que Maria não é mãe de Deus, eu já neguei o plano de salvação, a encarnação, a divindade de Jesus, e mais do que isso, eu começo a negar o mistério da Santíssima Trindade. Deus é um em três, uno e trino. Se eu digo que Jesus não é Deus, há um problema, porque eu estou negando o mistério da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas em uma só. Olha que loucura quando eu falo que Maria não é mãe de Deus. Você entende que não é difícil entender isso? É muito mais fácil responder: não, Maria é mãe de Deus porque Jesus é Deus e ponto, acabou. Já encerraria o assunto. Mas eu quero que você entenda que nós não firmamos somente na Sagrada Escritura, nós temos a tradição, nós temos o magistério da igreja até chegar à Sagrada Escritura. E no século V, diante desta heresia, dessa insanidade de Nestório, São Cirilo de Alexandria se levanta, combate as heresias de Nestório, condena essa mentalidade, essa heresia nestoriana e afirma: não, Jesus é Deus, Maria é mãe de Deus. Por quê? Porque o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Jesus é Deus. Então nós vemos aí na tradição da igreja que a igreja já acreditava e já provava que Maria é a mãe de Deus. Mas como eu disse para você, nós também temos o magistério e a Sagrada Escritura. Então, diante dessa heresia, dessa loucura, a igreja se levanta contra as heresias e combate e rebate, provando a Nestório que em sua loucura em falar que Maria não é mãe de Deus, a igreja rebate e prova para Nestório que Maria é sim a mãe de Deus.
Que Jesus, como diz a música do Nelson Corrêa, Jesus, rosto humano de Deus. Jesus, já dizia nas profecias, nascerá o Emanuel, que significa Deus conosco. Jesus é o Emanuel, o Deus que está conosco, na pessoa, na natureza humana, né? Então, em Jesus não existem duas pessoas. Jesus não é Jesus em duas pessoas, em duas naturezas, de duas naturezas, perdão. Mas Jesus, ele é uma pessoa em duas naturezas, não de duas naturezas, né? É um pouco confuso, mas eu quero que você entenda. Nestório dizia e pregava que Jesus era homem de duas naturezas. A igreja professa e declara que Jesus é Deus, é homem em duas naturezas, não de duas. Nestório diz que Jesus é de duas naturezas. A igreja diz que Jesus é em duas naturezas, ou seja, a natureza divina e a natureza humana. Quando nós perguntamos para Maria, ninguém pergunta para Maria, você é mãe do quê? Existe essa pergunta? Pergunta para qualquer mãe, qualquer mulher que seja mãe. Chega para ela e fala assim, você é mãe do quê? Ela vai ficar sem entender sua pergunta. Mas se você perguntar para Maria, a senhora é mãe de quem? Ela vai dizer, eu sou mãe de Jesus. E quem é Jesus? A segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus. Mas como eu disse para você, nós temos a Sagrada Tradição, o Sagrado Magistério e a Sagrada Escritura. Graças a Deus nós somos católicos, nós temos a Sagrada Tradição, nós temos o Catecismo da Igreja Católica, nós temos doutrinas, nós temos magistérios, documentos que nos ajudam a viver bem a nossa fé, a viver na luz da verdade, e nós temos a Sagrada Escritura, que logo mais nós vamos mergulhar. Amém? No Catecismo da Igreja Católica, no Magistério da Igreja, no parágrafo 509, diz: Maria é verdadeiramente mãe de Deus, visto ser a mãe do Filho eterno de Deus feito homem, que é Ele mesmo Deus. Eu vou repetir para você. Maria é verdadeiramente mãe de Deus, visto ser a mãe do Filho eterno de Deus, feito homem, que é Ele mesmo Deus. Amém? E diante dessa loucura de Nestório, a igreja rebate, refuta essas heresias, e no ano de 431, no concílio de Éfeso, em 431, a igreja proclama a solenidade Maria, Mãe de Deus. A igreja declara solenemente Maria como Mãe de Deus. Na verdade, a igreja só proclamou solenemente aquilo que já estava selado no coração dos primeiros cristãos. Então, no ano de 431, a igreja condena as teses e heresias nestorianas, que infelizmente nós vemos vivas até hoje nas seitas protestantes, e declara Maria Mãe de Deus, ou seja, declara o primeiro dogma mariano. E antes de nós nos aprofundarmos cada vez mais neste tema, eu quero trazer um dado interessante. Nós celebramos a festa, a solenidade Maria Mãe de Deus no dia 1º de janeiro, mas isso aconteceu depois do Concílio Vaticano II. Antes do Concílio Vaticano II, o Papa, se não me engano, o Papa Pio XI, declarou essa festa, colocou essa festa para o dia 11 de outubro, onde se comemorava os 150 anos do Concílio de Éfeso. Então, nos 150 anos do Concílio de Éfeso, o Papa Pio IX transferiu a festa, a solenidade de Maria Mãe de Deus, para o dia 11 de outubro, em dedicação a essa festa ao Concílio de Éfeso. E depois do Concílio Vaticano II, a festa que era no dia 11 de outubro passa a ser no dia 1º de janeiro. Amém? Como nós vimos, a Sagrada Tradição nos prova e comprova que Maria é Mãe de Deus. O Sagrado Magistério nos prova e comprova que Maria é Mãe de Deus. Mas, como muitos nossos irmãos nos questionam, infelizmente muitos católicos não sabem defender a sua fé porque não conhecem muitas vezes a Sagrada Escritura, e eles falam só é o que está na Bíblia, é a sola Escritura. Eu só acredito na Bíblia. E eu pergunto para você, a Bíblia fala que Maria é Mãe de Deus? Sim, prova. Eu vou mostrar para você. Eu queria que você pegasse sua Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 1,
No versículo 1 é o prólogo de São João. Já começa dizendo assim, Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo. Vamos lá comigo. No princípio era o verbo. E o verbo estava junto de Deus. E o verbo era Deus. Quem que é o verbo? Lembra que nós falamos agora há pouco? O verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Quem estamos falando? Jesus. Este era o verbo. No princípio era o verbo. E o verbo estava junto de Deus. Quem estava junto de Deus? O Filho, que veio até nós, que veio para nos salvar do pecado, para nos libertar do pecado. E continua dizendo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, a própria Sagrada Escritura. Que bênção, nos prova que Jesus é Deus e Maria é Mãe de Deus. Mais do que isso, vamos lá, ainda no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória que o Filho único recebe do Pai, cheio da graça de Deus. Olha que belo isso. E o verbo se fez carne, não sei quem que é o verbo, Jesus. Jesus, no princípio, Jesus estava junto de Deus, né? O verbo era Deus, ou seja, Jesus é Deus. Mas vamos mergulhar mais um pouco na Sagrada Escritura. Se nós pegarmos ainda o Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 28, nós vemos a profissão de fé de São Tomé. Jesus, quando aparece para os discípulos depois de ressuscitado, ele aparece a primeira vez, só que Tomé não estava no meio dos discípulos. E os discípulos falam, Tomé, nós vimos o Senhor. E Tomé diz o quê? Eu só acredito se eu ver. E pela segunda vez, Jesus aparece no mesmo lugar, da mesma forma, e vira para Tomé e fala assim, Tomé, coloca teus dedos nas minhas chagas, põe tua mão do meu lado e não sejas incrédulo. E o que Tomé diz? Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 28. Respondeu-lhe Tomé, meu Senhor e meu Deus. Olha que belo isso, gente. Aquele que era incrédulo faz uma profissão de fé belíssima. E aqui a palavra Senhor é com S maiúsculo, tá? É Deus. Só se chamava Senhor ao único Deus. Jesus é o único Senhor e Salvador. Amém? Então Tomé, olhando para Jesus, faz sua profissão de fé. Meu Senhor e meu Deus. Mais do que isso, se nós pegarmos em Lucas, capítulo 1, versículo 43, quando Maria vai visitar sua prima santa Isabel, quando ouve a saudação de Maria, a criança estremece no seu ventre, e Isabel, cheia do Espírito Santo, olha para sua parenta e diz, que honra eu tenho de vir até mim a mãe do meu Senhor. Ou seja, Isabel, tomada pelo Espírito Santo, cheia, repleta do Espírito Santo, reconhece Maria como a Theotokos, como a mãe de Deus, a mãe do meu e do seu Senhor. Olha que belo isso. Então, meu querido irmão, minha irmã, a sagrada tradição nos comprova, Maria é mãe de Deus. O sagrado magistério nos comprova, Maria é mãe de Deus. A sagrada escritura nos prova, Maria é mãe de Deus. Ah, Maurício, mas eu não acredito nisso, eu sou evangélico, eu não acredito que Maria é mãe de Deus, eu não sou a favor dessa doutrina, deste dogma que vocês têm na igreja. Pois bem, eu quero trazer para você um dado, aliás, uma profissão de fé do seu pai fundador, Martinho Lutero. Você que é evangélico, que nos assiste, você que é protestante, eu quero trazer para você uma fala do fundador da igreja de vocês, que é Martinho Lutero. Ele diz assim, ela, com justiça, é chamada não apenas de mãe dos homens, mas também a mãe de Deus. É certo que Maria é a mãe do real e verdadeiro Deus. Quem disse isso? Martinho Lutero, em seu Sermão Concórdia. Tem um livro chamado Sermão Concórdia, volume 24, na página 107, você vai encontrar esta declaração de Martinho Lutero a respeito da Virgem Maria como mãe de Deus. Ou seja, meu irmão, você não aceita Maria se você não quiser. Maria, mãe de Deus, por mais que você não aceite, isso não vai mudar. Por mais que você não entenda, isso não vai mudar.
Maria é mãe de Deus e ponto. Jesus é Deus e ponto. Por isso eu quero pedir, nesta oração que nós vamos rezar, a oração que os primeiros cristãos faziam, se dirigiam a Maria com essa oração no Egito, já no século III. E eu quero pedir a intercessão de Nossa Senhora neste momento, que nesta oração, toda mentira de Satanás, todo veneno protestante no seu coração, todo veneno nestoriano que ainda possa ter no seu coração, que caia por terra agora, que nesta oração Nossa Senhora venha esmagando a cabeça de Satanás, que vem colocado mentiras no seu coração, que tem impedido com que você possa acolher a Virgem Maria como sua mãe, que você possa ter Nossa Senhora como sua advogada, como sua intercessora, colocado bloqueios no seu coração para que você não acredite em Maria, para que você tenha ódio de Maria. Nesta oração, eu quero pedir a intercessão de Nossa Senhora para que toda repulsa, todo ódio, todo veneno colocado no seu coração em relação à Santíssima Virgem Maria caia por terra agora. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Estivemos e unidos sempre estaremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. E viva a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe. Viva a Nossa Senhora, Mãe de Deus. Um beijão, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe grandiosamente.